É esse realmente o papel do STF? Ou o STF estaria interferindo demais no governo federal, interferindo nas ações do presidente? Todo mundo sabe que a competência do Supremo Tribunal Federal é de guardar e zelar pela Constituição. Não há superioridade e hierarquia entre nenhum dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Há um freios e contrapesos, ou seja, um fiscaliza o outro, né? E um puxa, um consegue, quando necessário, pelo instrumento previsto na Constituição, fazer a mediação. Não é só o poder judiciário que ostenta essa competência. E nós temos a lei da transparência, né? O Estado brasileiro, a União, né, juntamente com os municípios e com os estados federados, os três têm a responsabilidade pela saúde pública. Está se debatendo isso no Brasil, com prefeitos fazendo decreto que desdizem os decretos estaduais, mas a competência concorrente, e dentro do tema que o Alexandre deu provimento parcialmente a liminar, eu acredito que agora, por ordem, está correto em determinar ao Executivo uma lisura. É de interesses de todos que saibamos não só os dados diários, mas as mortes diárias, os infectados, o balanço total de tudo isso. É sim interesse público primário, e nesse caso, acredito eu, que Alexandre Moraes está certo, quem sou eu para questionar um ministro da Suprema Corte, mas está certo na concessão da tutela. Doutor Tiago, ele vai responder também sobre esse questionamento, mas eu só quero, né, até para complementar a pergunta ao doutor Tiago, o doutor Bevilacqua falou da lei da transparência, mas o princípio da transparência também é constitucional, não é isso, doutor Tiago? A publicidade, a transparência na coisa pública é um princípio da nossa Constituição, está lá no artigo 37. É uma briga antiquíssima na história da humanidade para conseguir ter acesso a dados e informações públicas. Inclusive, é um dos grandes problemas que nós temos na prática da advocacia, não só o cidadão, mas também os advogados, de obter informações claras do poder público. Muitas vezes elas não são prestadas, e quando são feitas de forma incompleta ou a dificultar o acesso, porque a transparência é um dos princípios para que você possa fiscalizar efetivamente o exercício correto do cargo público, da função pública. Eu concordo totalmente com o Dr. Bevilacqua disse, nenhum agente público pode, salvo as exceções em que se permite o sigilo, e mesmo assim por um prazo determinado, ocultar, dificultar ou esconder o acesso a informações públicas. E nós tivemos um duplo ataque do Poder Executivo Federal a esse princípio, não só na divulgação dos dados da Covid, né, no portal do Ministério da Saúde, mas como pela Controladoria Geral da União, também ontem, em que se impôs sigilo aos pareceres jurídicos adotados pela Advocacia Geral da União e pelas demais advocacias ligadas ao Poder Executivo, dos pareceres que são prestados pelos seus advogados para elaboração de políticas públicas, celebração de contratos, elaboração de leis, e isso é um retrocesso na nossa sociedade, porque esses pareceres, eles embasam as decisões dos agentes públicos. Então, eu entendo que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal está corretíssimo, e se não fosse o Supremo Tribunal Federal, qualquer outro juiz de direito certamente tomaria a mesma medida, porque não é mais possível se aceitar, no nosso regime democrático, a ocultação, a dificultação de acesso a informações, não só com base na Lei de Acesso à Informação, que foi um grande avanço, mas com base na própria Constituição, que está aí desde 88, há muitos anos.